Os Estados Unidos da América estão prontos para desferir o golpe final e decisivo contra o Irã para encerrar a guerra. O Pentágono está desenvolvendo opções militares para o golpe final contra o Irã, que podem incluir tanto o uso de tropas terrestres quanto um bombardeio massivo de toda a infraestrutura energética e outros alvos. Fontes do jornal Axios informaram isso hoje. No contexto das estranhas declarações de Donald Trump de que autoridades iranianas, em conversas privadas, supostamente imploram por um acordo de paz, mas publicamente não podem aceitar isso, pois temem que o povo iraniano simplesmente destrua sua liderança por tal decisão. Ao mesmo tempo, Donald Trump exige tomar medidas extremamente rigorosas para cumprir o prazo de guerra de 46 semanas anunciado anteriormente. Mas os especialistas têm certeza de que sem alguma mudança drástica na tática da guerra, uma vitória rápida simplesmente não é possível. E aqui vale ressaltar que os Estados Unidos estão enviando agora mesmo a 82ª Divisão Aerotransportada que pode participar do desembarque no Irã. Enquanto isso, o mercado de petróleo voltou a subir, pois os analistas têm certeza de que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã fracassaram. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, inscrição ou tornando-se membro no YouTube. Todos os links e informações sobre como fazer isso estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Mas você pode apoiar no final deste episódio, se achar que ele foi interessante e útil para você. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje em Washington foi anunciado que o Pentágono desenvolveu opções militares para um chamado ataque final e decisivo contra o Irã, que podem incluir o uso de tropas terrestres e bombardeios massivos. É importante notar que Trump precisará elevar as apostas nesta guerra. Uma escalada militar acentuada se tornará mais provável se não houver progresso nas negociações diplomáticas e, em particular, se o Estreito de Hormuz permanecer fechado. E até o momento não há absolutamente nenhum sinal de que o Irã esteja disposto a recuar. Alguns funcionários americanos acreditam que uma demonstração esmagadora de força para encerrar as hostilidades criaria mais influência nas negociações de paz ou simplesmente daria a Trump um motivo para apontar isso e declarar vitória. Ao mesmo tempo, o Irã também tem como responder e, por isso, o movimento final dos Estados Unidos pode, na verdade, intensificar as hostilidades em vez de levá-las a um desfecho dramático. Mesmo assim, a Axios garante. Há pelo menos 4 opções principais para esse último ataque das quais Trump poderia escolher. A primeira opção é a invasão ou bloqueio da ilha de Kark, o principal centro de exportação de petróleo do Irã. A segunda opção é a invasão da ilha de Larak, que ajuda o Irã a fortalecer o controlo sobre o Estreito de Hormuz. Neste posto avançado estrategicamente importante estão localizados bunkers iranianos, barcos de combate capazes de explodir embarcações e radares que monitoram o movimento no Estreito de Hormuz. E é justamente perto desta ilha que passam os petroleiros aos quais o Irã mesmo assim dá sinal verde para atravessar o estreito. E é justamente da ilha de Larak que a Guarda Revolucionária Islâmica ameaça outros navios. Ou seja, de fato, tomar o controle desta ilha pode, de certa forma, desbloquear o Estreito de Hormuz. A terceira opção é a captura da estrategicamente importante ilha de Abdullah, Abu Musa e 2 ilhas menores localizadas perto da entrada oeste do estreito, que são controladas pelo Irã, mas também reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos. Abu Musa é uma ilha interessante, pois não apenas os americanos começaram a falar sobre ela. Vou explicar um pouco mais tarde o que isso significa. Bem, na verdade, novamente, isso permitirá controlar uma das entradas do estreito. E a quarta opção é bloquear ou capturar navios que transportam exportações iranianas na parte leste do Estreito de Hormuz. Embora até hoje Trump, ao contrário, tenha suspendido as sanções contra o petróleo iraniano e os militares americanos simplesmente fecham os olhos para a passagem dos petroleiros iranianos com petróleo iraniano. A questão é que esses não são todos os cenários. No Pentágono foi declarado que os militares americanos também prepararam planos de operações terrestres no interior do território do Irã para capturar urânio altamente enriquecido enterrado em instalações nucleares. Em vez de o governo realizar uma operação tão complexa e arriscada, os Estados Unidos poderiam lançar ataques aéreos em grande escala contra as instalações nucleares.
Bem, para tentar impedir o acesso do Irã a esses materiais e basicamente enterrar para sempre esse urânio altamente enriquecido sob a terra. A publicação Axios afirma que Trump está pronto para uma escalada se as negociações com o Irã não trouxerem resultados concretos em breve. Trump pode inicialmente cumprir sua ameaça bombardeando usinas elétricas e instalações energéticas no Irã, e vale lembrar, por isso Teherã ameaçou com ações de retaliação massivas em todo o Golfo Pérsico. E se o Irã fizer isso, os Estados Unidos podem iniciar aquelas operações terrestres, assim como testar na prática as ameaças da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que anteriormente ameaçaram entrar em guerra caso o Irã atacasse sua infraestrutura energética. Ao mesmo tempo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, alertou que Trump está pronto para atacar com mais força do que nunca, caso não seja possível chegar a um acordo. Em seguida, a citação dela. O presidente não está blefando e está pronto para desencadear o inferno sobre o Irã. O Irã não deve cometer um erro novamente. Qualquer violência após isso acontecerá porque o regime iraniano se recusa a fazer um acordo. Paralelamente à tentativa de negociações, os Estados Unidos, como se sabe, enviaram tropas para a região e nos próximos dias e semanas espera-se a chegada de reforços adicionais, incluindo vários esquadrões de caças e milhares de militares. Uma unidade expedicionária dos fuzileiros navais chegará esta semana, enquanto outra já está em processo de desdobramento. O comando da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos recebeu ordens para deslocar para o Oriente Médio uma brigada de infantaria com vários milhares de militares. Há um detalhe interessante e até simbólico: as tropas estão enfeitadas. As tropas da 82ª Divisão do Exército dos Estados Unidos serviram como a vanguarda inicial das forças americanas durante a Operação Tempestade no Deserto e a subsequente Primeira Guerra do Golfo em 1991. Também tiveram um papel fundamental na guerra no Iraque e Afeganistão. Já em 2018 foi criada uma força de resposta rápida baseada nesta divisão. O primeiro desdobramento deles ocorreu no Iraque em janeiro de 2020, após o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. A unidade também foi utilizada durante a evacuação do Afeganistão em 2021. Além disso, o que é interessante, a 82ª Divisão Aerotransportada também foi enviada para a Europa em 2022, após a invasão russa na Ucrânia. Por outro lado, autoridades iranianas declararam que não confiam nas tentativas de negociação de Trump e as veem como uma artimanha para realizar ataques surpresa. Nesta quarta-feira, o presidente do parlamento, Mohammad Baghir Ghalibaf, afirmou que a inteligência iraniana acredita que os Estados Unidos, com o apoio de um dos países da região, estão preparando uma operação para ocupar uma das ilhas iranianas. E aqui, muito provavelmente, Ghalibaf está se referindo aos Emirados Árabes Unidos e às suas reivindicações sobre a ilha de Abu Musa, que já mencionamos um pouco antes. Ou seja, de fato, os Emirados Árabes Unidos e suas reivindicações em relação à operação. Além disso, há mais duas ilhas menores. Foi informado que Paquistão, Egito e Turquia ainda estão tentando organizar um encontro entre representantes dos Estados Unidos e do Irã. As negociações já tinham sido anunciadas para esta semana, mas por enquanto não parecem estar ocorrendo. Devem acontecer até o fim da semana. O Irã rejeitou a lista inicial de exigências dos Estados Unidos. Eles não descartam a possibilidade de negociações em geral, mas dizem que, bem, a lista de exigências é besteira. A lista completa de exigências dos Estados Unidos da América ao Irã, que aliás são 15 exigências, eu publiquei ontem no canal do Telegram Patch News. O link está na descrição, recomendo se inscrever. O problema é que os militantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica têm medo de negociar. Ao mesmo tempo, Trump já encontrou uma explicação para o motivo de os iranianos não entrarem em negociações. Trump disse que os negociadores iranianos são estranhos, pois pedem acordo a Washington, mas publicamente afirmam o contrário. Eles imploram para que façamos um acordo, o que é o que deveriam fazer, já que foram destruídos militarmente sem nenhuma chance de recuperação. E mesmo assim, eles declaram publicamente que estão apenas considerando nossa proposta. Isso não está certo. É melhor que eles levem isso a sério, o quanto antes que seja tarde demais. Porque assim que isso acontecer, não haverá caminho de volta, e isso não será bom.
Ao mesmo tempo, Trump declarou que os iranianos querem um acordo pacífico, mas, abre aspas, tem medo de falar sobre isso porque acham que serão mortos pelos próprios cidadãos. E no final das contas, Donald Trump declarou hoje que, supostamente, Teherã lhe propôs pessoalmente que se tornasse o líder supremo do Irã, o líder. Mas Trump recusou isso e depois disse que talvez concorra à presidência da Venezuela. Bem, é mais ou menos isso. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Lembro que se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos. Até mais.